Olá, meus acadêmicos, tudo bem com vocês? Eu sou a Renata e a gente está aqui para mais um segredo do TCC. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre maneiras de absorver conteúdo. Como assim, Renata? Bom, a gente já falou sobre o tema, já falou sobre estrutura, você já sabe, você já escolheu, você já conversou com o seu orientador sobre o tema e a delimitação. Então agora chegou aquela hora de procurar material, onde você vai naquelas ferramentas que a gente já apresentou. Você pode ir no Cielo, você pode ir no Google Acadêmico, você pode ir no Lilacs, você pode ir no CAPES, enfim, tem uma infinidade de lugares para você achar material para o teu trabalho, para o teu TCC ou para o teu artigo. Só que nem sempre só achar material o suficiente, ou seja, nem sempre só ler eu vou conseguir internalizar e entender o que eu quero escrever. Então, para isso, a gente tem alguns testes que a gente faz para tentar entender qual é a melhor maneira que eu aprendo. Então, por exemplo, eu vou falar de mim. Eu sou uma pessoa que eu aprendo muito ouvindo. Eu preciso ouvir e escrever ao mesmo tempo. Tanto se vocês forem ver meus cadernos, é cheio dos rasbiscos de anotações e flechas para todo quanto é lado. Porque eu gosto de ir anotando enquanto a pessoa vai falando. Porque para mim é a melhor maneira. Quando eu leio, eu gosto somente de ler. Eu só lendo eu já entendo. Mas tem pessoas que precisam transcrever aquilo que leram. É o que a gente chama de fichamentos. Então, por exemplo, você separou lá uns 6 artigos científicos para o teu trabalho. Aí você vai ler. Só ler, tá? Nesse primeiro momento é que você vai entender se você conseguiu captar a mensagem do autor ou não. Claro que essa primeira leitura, mesmo sendo a primeira, ela vai ser um pouco mais profunda, então você sempre vai ter que ler com atenção. Mesmo que você tenha que ler o mesmo parágrafo 50 vezes, porque a gente sempre acaba viajando no meio da história. Enfim, mas você vai ler, somente ler. E vai tentar ver o que você entendeu desse conteúdo, tá? Se você viu que, tipo, eu acabei de ler e lembro 10% daquilo que foi escrito, então eu sei que essa não é uma maneira legal de eu aprender. O que eu posso fazer? Você pode fazer fichamentos, você pode transcrever aquilo que você acaba de ler. Então, ao mesmo tempo que você vai lendo, você vai anotando as informações importantes. Dessa maneira, você consegue compreender se a melhor maneira de você entender o conteúdo também é transcrevendo, tá? E aí você vai ter os teus fichamentos sobre os artigos. Tem pessoas que lendo e destacando já conseguem absorver, já conseguem entender a ideia do autor. E depois para escrever fica mais fácil. Porém, nós temos pessoas que não aprendem nem lendo, nem escrevendo. Elas aprendem ouvindo. Já ouviu falar delas? Para esse tipo de pessoa, você vai tentar o seguinte, você vai separar os teus artigos, porque você precisa de material, né? Você precisa da literatura para te ajudar. Então, você vai ter que ter um banco, né, que seja de artigos ou de livros, enfim, porque o teu TCC precisa disso. Mas você vai procurar informações no YouTube, por exemplo, ou em podcasts. Então, você vai ouvir sobre o tema que você escolheu. Por exemplo, eu separei um artigo X. E eu quero saber um pouco mais, mas eu li, mas eu acho que eu não entendi muito bem a ideia. Então você pode procurar no YouTube videoaulas sobre o assunto, você pode procurar no Spotify, por exemplo, se tem algum podcast sobre o assunto. Aí você ouvindo, quem sabe você consiga internalizar melhor. Porque depois que você faz isso, o artigo ele começa a ser mais fácil, ele passa a ser mais fácil. Então, esse é um outro método que tem de absorção de conteúdo. Não somente os clássicos que a gente já conhece. Ai, tem que ser aquela leitura seca. Não, não precisa ser aquela leitura seca. Mas você precisa do material literário para ter a base do teu TCC ou do teu projeto. Enfim. Mas assim, você vai fazendo testes. Se você ainda não sabe qual a melhor maneira que você aprende, ou se você acha que sabe a maneira que você aprende, porque a gente sempre foi ensinado de uma maneira só. Se vocês pararem para analisar, toda a nossa vida acadêmica, desde quando entramos na escola, é do mesmo jeito. Alguém falando, a gente copiando, alguém copiando no quadro, a gente copiando. Então, a gente já está meio que programado para isso. Porém, tem pessoas que não aprendem dessa maneira, que elas gostam da prática, que gostam de ver exemplos práticos, que gostam de visualizar aquilo que estamos aprendendo. Por isso, vídeos são legais. E não se engane, você consegue referenciar vídeos sim, tá, gente? Vocês conseguem sim colocar vídeos como referências no trabalho de vocês. Então, essa é uma outra maneira que vocês têm de tentar achar um método que vocês consigam absorver melhor o conteúdo. Por que a gente está falando tudo isso?
Porque lembre que você vai ter que apresentar em algum momento, você vai ter que explicar ou você vai ter que escrever. Você vai ter que não, você vai escrever. Lembra que a gente está fazendo TCC. Então, quanto melhor você entender do conteúdo, mais fácil vai ser o teu processo de escrita, tá? Então, tente fazer esses pequenos testes. Separe ali algum material e vá analisando. Outra, que agora está em alta muito, mapas mentais. Pessoas amam mapas mentais. Eu, sinceramente, não consigo entender mapas mentais. Vejo, acho lindo, maravilhoso, porém não, eu, Renata, como aprendiz, não é a minha maneira de absorção de conteúdo, tá? Mas mapas mentais também é uma outra maneira de você conseguir colocar em prática ou visualizar aquilo que você aprendeu. E tem vários sites, vários lugares que te ensinam a fazer esses mapas mentais, certo? Eles são bem legais, bem fáceis, bem coloridos e possivelmente vão ajudar as pessoas que são mais visuais. Então, nesse momento, você precisa entender qual tipo de aluno você é, que tipo de aprendiz você é. Se é aquele que lê, tá tudo certo. Aquele que leu precisa destacar. Aquele que lê, destaca e transcreve. Aquele que lê e transcreve. Aquele que só ouvindo. Aquele que precisa visualizar. Enfim, tem uma variedade de maneiras de aprender. Aqui a gente falou de algumas delas. Então, vocês tentem fazer o teste em casa. Tentem ver que tipo de aprendiz vocês são, para vocês verem como isso vai render melhor, como a absorção do conteúdo vai dar. Nossa, vai ser. Nossa, não tem nem como comparar a maneira que vocês vão aprender. Então, eu aconselho vocês a separarem alguns artigos ou livros, capítulos de livros, né? Porque geralmente a gente não trabalha um livro inteiro num TCC. Porque a gente já falou isso, não tem como você se basear num único autor para fazer o teu trabalho inteiro. Então você precisa de várias pessoas para justificar ou para dar base daquilo que você tá explicando, certo? Então, meu povo, hoje a gente aprendeu, a gente conversou um pouco sobre maneiras de aprender, porque agora a gente já sabe. Então, lembre-se, o tema é aquele que te desperta curiosidade, aquele assunto que você fica perguntando, e se fosse diferente? Lembre-se que no processo de escrita, eu tenho que ter aquele mantra colado na minha testa. Quem lê tem que entender, certo? Então, esses são passos que a gente utiliza para uma escrita melhor, para uma fluência, digamos assim, fluidez, enfim, maneiras que você consiga escrever melhor e desenvolver a sua ideia. Lembre-se sempre que você vai sempre precisar dos autores, por isso que a gente precisa do material da literatura para te dar embasado, certo? Gente, muito obrigada por quem ficou até aqui. Um beijo e até a próxima!